E hoje, um terceiro tempo recheado de regional. Teremos a presença de 8 equipes representadas. Ontem a gente iniciou o mata-mata, as oitavas de final do campeonato regional, jogos de ida. E hoje, com muita alegria, com muita dedicação da nossa equipe, a gente consegue trazer 8 equipes para falar dos seus jogos. No primeiro bloco, teremos a presença do Taquariense e do Tiradentes, que venceram fora de casa. Os entrevistados são o Chico Donida, diretor, e o Antônio Carlos, o Juninho, técnico do Taquariense, já estão aqui com a gente. Junto com eles, o Ricardo Scartesini, o Nico, comissão técnica do Tiradentes. No segundo bloco, Gaúcho e Nacional empatam em Teutônia. Os entrevistados, os técnicos Kleber Pereira, do Nacional, e Douglas Colossi, do Gaúcho. No terceiro bloco, Serrano fica no empate e o Canabarrense bate o atual campeão. Os entrevistados, o Paulo Flech ou Vanderlei Vaillant, do Canabarrense, e o Arley Hefliger, da comissão do Serrano. E no último bloco, Poço das Antas larga na frente e o Boa Vistense empatam em casa. Os entrevistados serão Maurício Stephens, dirigente do Poço, e Ayrton Radavelli, técnico do Boa Vistense. O apoio na apresentação, Bianca Letícia Fritcher, produção Luiz Augusto Rupes, operação de mesa Vitor Gabriel, coordenação técnica Laron Henrique de Andrade, coordenação de esportes Lucas Leandro Bruni, diretor-geral Silvio Bruni e a parceria do nosso patrocinador Mil Parks, que tem soluções inteligentes para o produtor de leite, ordenhadeira balde ao pé ou canalizada, resfriadores, programador de limpeza, linha de detergente e sistemas de controle. Dito isso, apresentado todo o nosso vasto programa de hoje, regional, sejam muito bem-vindos, representantes do Taquariense, Juninho, Chico. Começo com vocês, daqui a pouquinho a gente traz também o Nico para a conversa. O Nino. Daqui a pouquinho também ele vai falar então do Tiradentes. Vamos começar falando do Taquariense, Chico e Juninho. Vitória importante fora de casa, né? 3-1 contra a equipe do Imigrante, conhecido lá do Nino também, lá de Nova Brécia. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa partida, de como foi o jogo e qual o fator mais relevante dessa partida que fez com que, por onde passou essa vitória do Taquariense. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. Um abraço ao Nino e o pessoal de Nova Brécia, que eu sei que deve estar acompanhando, para acompanhar o Nino ali. Jogo difícil, sempre é difícil. O regional não tem jogo fácil, né? E uma das diferenças, assim, dos motivos principais dessa vitória ontem, eu acho que foi o começo, né? Tu fazer um gol com 8 segundos de jogo, né? Acaba com praticamente toda a estratégia do adversário. Então a gente começou muito bem, fez 2 gols rápidos, um mais rápido de todos os regionais e o outro bem cedo, né, que nos deu uma segurança. Mesmo assim, teve um momento do jogo que teve 2-1 ali, meio que deu uma pressão, mas a gente soube controlar, os meninos conseguiram fazer um bom jogo de novo e o fator do gramado, do campo ser muito bom, não tem muito espaço, é um campo pequeno, mas é um gramado muito bom, onde favorece bastante a característica dos nossos atletas. Juninho, falando um pouquinho então da equipe, do que tu propôs, né? Com certeza foi para Nova Brécia para tentar a vitória, mas tu esperava um gol tão rápido? Boa noite, Bianca. Boa noite, Nilo, também a todos os ouvintes. Deu, nem o Chico falou, né? Teve mais tranquilidade para a gente poder fazer a prática nossa do futebol. Que os meninos, chamados de meninos, temos mais velhos ali, né? Vamos falar meninos. Eles conseguiram controlar. Eles vêm jogando juntos já há tempo também. Eles têm bastante posse de bola. É um jogo que eles não vão mudar. A característica deles é assim. Mas claro, né? O gol muito cedo. E depois logo, acho que foi aos 12 minutos, não recordo, a gente fez os 2-0. E ficaram tranquilos ainda durante a partida. Eles cresceram um pouquinho, como o Chico estava falando. O gol deles, que a gente começou a conversar no intervalo para continuar do mesmo jeito que a gente tem, um pouco mais de atenção, porque no jogo da fase classificatória
A gente abriu o primeiro tempo com 3-0 e era 2 minutos do segundo tempo, já tinha feito 2 gols. E ontem a gente sofreu o gol aos 3 do segundo tempo ali, e a gente começou já de novo pensando na mesma situação do jogo anterior que a gente teve contra eles. Mas aí o pessoal se reuniu, como sempre, né? Vocês prestaram atenção, e daqui a pouco eles se reúnem, 3, 4 jogadores pegam ali, conversam para acertar o que está. Porque ali fora a gente tem uma visão e lá dentro eles têm outra. Mas daí conseguiu fazer o terceiro gol, que já deu um pouco mais de tranquilidade, poderia ter ampliado, mas o gramado, como o Chico falou, ajuda muito também no toque de bola dos atletas. Nino, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada pela tua presença, e eu queria que tu falasse um pouquinho dessa vitória do Tiradentes sobre o Juventude da Linha Berlim, uma vitória pelo placar mínimo, mas suficiente para ter a vantagem, né, Nino? Quais foram as dificuldades encontradas nesse jogo de ontem? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse 1-0 em cima do Juventude fora de casa. Boa noite a todos, um abraço aí ao pessoal do Taquariense, tá? E a todos os ouvintes do terceiro tempo. Olha, o jogo ocorreu dentro de uma normalidade, sabe? De uma dificuldade que a gente já previa. A gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, jogo duro, né? O campo deles lá, o gramado muito bom, só ele é um pouquinho mais estreito que o nosso aqui do Tiradentes. Então, isso nos dificultou um pouquinho para exercer o sistema de jogo que o time vem jogando. Mas, no geral, assim, ó, nos portamos muito bem, o grupo foi bem, né? E a vitória de 1-0 fora de casa, a gente tem que agradecer aí aos atletas, ao Naco, o treinador, pelo empenho, né, e dedicação e saber superar as dificuldades. Que nem eu disse, um jogo duro, sim, mas a gente sabe que tem potencial na equipe para superar isso também. E uma dúvida, assim, a gente não acompanhou tanto a equipe do Tiradentes, mas a gente sabe que o Tiradentes tem um vasto número de atletas, né? No Estudiantes também já era assim, e muitos dos jogadores acabaram indo para o Tiradentes. O Tiradentes, ele vem repetindo escalações, Nino, ou ele fez bastante testes antes da fase classificatória, na fase classificatória, antes do início das oitavas? Olha, basicamente o time que tem saído jogando é sempre o mesmo, tá? Mas no decorrer dos jogos a gente sempre costuma fazer aí 7, 8 trocas, o limite que dá para fazer. Mas o que eu tenho para dizer é assim, ó, o Tiradentes não é um time este ano, tá? É um grupo de atletas com um foco só, né? A busca do título. Se lá no final a gente vai conseguir, isso não tem como saber. Mas eu sinto assim um grupo muito fechado, não só dos atletas, tá? É massagista, é roupeiro, médico, diretor. O grupo assim, todo mundo puxando na mesma direção, sem vaidades, tá? Muitos jogadores aí que poderiam estar de titulares em muitos times, às vezes não chegam a entrar na nossa equipe, né? Porque a gente sempre traz os 25 atletas para fazer parte do grupo, né? E sem vaidades. Não jogou, vai fazer o quê? Não deu. Em outros jogos entraram e foram decisivos. Então, essa é a política do Tiradentes, tá? E até agora, graças a Deus, a gente tem conseguido bons resultados. Tá certo, eu volto aqui com o pessoal do Taquariense para falar um pouquinho do que muda para o próximo jogo, para o jogo de volta, jogando em casa, com um campo com dimensões um pouco diferentes do que vocês encontraram ontem. Na verdade, não muda nada, né? Mesmo o foco, né? Mesma seriedade, porque a gente sabe que está enfrentando um time que tem condições de vir a Taquari e nos criar um monte de problemas. Como todos os times do regional, o time deles é um time capacitado, com bastante atletas interessantes, né? Então nós temos que fazer o jogo que a gente sempre faz, que é um jogo com bastante posse de bola e com bastante seriedade, porque essa vitória de 3-1, ela não me garante nada, né? 1-0 para o adversário é pênalti. Então não pode mudar o foco, não pode ter o oba-oba. O que me deixa tranquilo é a cabeça dos meninos, né, dos atletas. Apesar da maioria ter pouca idade, são muito maduros
eles fazem essa leitura. Ontem 3-1 pós-jogo no vestiário, teve cobrança, teve desabafo, teve bastante coisa, entendeu? Então tem que continuar nessa mesma linha, foco, determinação, e buscar o resultado sempre, entrar, não sentar em cima do resultado, que isso é perigoso, jogar como se fosse o primeiro jogo e buscar a vitória. Muda alguma coisa, Juninho, na questão de posicionamento dentro de campo, a questão de jogadores, nessa proposta desse jogo de volta, pode mudar alguma coisa nesse sentido? Acredito que não. A equipe vem jogando já três, quatro partidas, a mesma equipe, né? Mesma formação. No decorrer do jogo, sim, que pode acontecer algumas funções de posicionamento entre eles mesmos. Por isso que eu sempre falo com o Chico, quando ele foi garimpar os jogadores, que possam jogar mais de uma função. E o nosso grupo está mostrando isso aí. O exemplo que está vindo esse ano com nós, o Uruguai, joga de zagueiro, mas ele também joga de volante. No último jogo da fase classificatória, ele atuou como volante. Por isso que é bom ter essas peças, tudo, mas a equipe provavelmente vai ser a mesma. Lógico que fazendo no chão. Eu acredito que a equipe dele vai ter que sair um pouco mais dos outros, então precisa do resultado para tentar levar para os pênaltis. Aí, mesmo assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque o jogo deles é bola aérea, né? Mas com os pés no chão, a gente tem que conseguir passo a passo, tranquilo pelo pessoal ali. E acredito que eles têm uma cabeça boa mesmo, como o Chico está falando. O Andrei Macedo está ali figurando entre os goleadores do campeonato. Quem é que fez os gols de ontem? Ontem foi o Taylor, o Dedé e o Bruninho. Teve alguma baixa no jogo de ontem? Alguma lesão? Tem o retorno de algum jogador? Alguma novidade para o próximo jogo? Não, acredito que o grupo é o mesmo, né? Nosso grupo é muito enxuto, né? Nosso grupo aí, ele figura aí com 15, 16 jogadores dos titulares e sempre os aspirantes, que teve atletas do aspirante inscritos com essa intenção, meninos que vêm da região metropolitana aí com 18, 19, para figurar nos dois quadros, né? Então, nós temos um cara que atuou um jogo só, que nos ajudaria muito, mas não está podendo vir, que é o Cambraia, né? Mas que acredito que, se caso a gente consiga passar para outra fase, ele possa nos ajudar. Nino, falando do jogo de ontem, do Tiradentes contra o Juventude, a formação que saiu jogando é a que normalmente vocês vêm usando, então poderia nos passar mais ou menos quem foram os jogadores que saíram jogando ontem? Sim. Saí jogando o Maelo, nosso goleiro, né? Wesley pela esquerda, Vinícius e o Teco, pela direita o Denis. Aí joga o Dani Lucini, o China, né? O Biteco, o Marquinhos e o Teteu, Robertson e João Moura, tá? E depois, no segundo tempo, a gente sempre faz algumas alterações no decorrer da partida. Quando há necessidade, a gente vai alterando. Mas essa é a equipe que vem saindo jogando. E você acredita hoje, eu ia te perguntar qual é o ponto forte dessa equipe, né, do Tiradentes, que desde o início do campeonato, de certa forma, tem muitos comentários de ser um dos favoritos, né, em função do seu elenco numeroso e tudo mais, em função de investimento, entrosamento. Você acredita que qual é o ponto forte da equipe do Tiradentes hoje para ter se classificado numa das posições do mais alto da tabela? Olha, a questão do favoritismo é muito relativo, né? Isso aí a gente só vai poder confirmar quem chegar lá no final. E a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Então, é muito normal que quando os adversários jogam esse favoritismo aí para cima de alguém, mas a gente está com os pés no chão e a gente sabe que tem que ser jogo a jogo, bem disputado, bem jogado, né? Para conseguir o resultado. Ponto forte da nossa equipe é o grupo. É o grupo todo, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Nós jogamos agora, foram 7 partidas, tá? Nós levamos 4 gols, 3 de pênalti e 1 de falta. Bola rolando, não levamos nenhum gol. Então, isso quer dizer que a gente tem um sistema defensivo muito sólido, né?
Em contrapartida, em 7 partidas, a gente conseguiu fazer 12 gols. Também quer dizer, então, que o nosso sistema ofensivo é muito bom. E para a gente ter uma boa defesa e um bom sistema ofensivo, é o que eu sempre digo: se a gente não tiver um bom meio de campo, tá, que abasteça o ataque e proteja a defesa, nem a defesa e nem o ataque vai se sobressair. Então é o que eu volto a dizer: é o grupo. Todo time está bem, o grupo está focado em busca do objetivo. E até agora, graças a Deus, tem dado certo. Certo. O que repetir no jogo de volta, Nino? Dimensões do campo um pouco diferentes, nem você falou, mas jogando em casa. Sim, a gente vai ter 2 atletas aí para reavaliar, que ontem saíram lesionados, tá? Que foi o Robertson, provavelmente é uma lesão muscular, a gente não sabe se vai voltar a jogar, mas se não puder, a gente tem substitutos, não tem problema. E o Vinícius, zagueiro, também sentiu uma pancada na cabeça e saiu, não estava muito bem. Mas independente disso, eu tenho certeza que os atletas que vão a campo vão jogar com muito respeito à juventude, mas com os pés no chão e em busca do resultado positivo, né? Acredito que a seriedade a gente não pode descartar em momento nenhum. Como diz o Chico, o resultado de 1-0, 1-0 para eles agora é pênalti, entendeu? É que nem o Taquariense, ganhou de 3-1, 1-0 vai para os pênaltis. Então é uma coisa que eu fui voto vencido na reunião das Livata, tá? Mas eu achava que o saldo de gols deveria valer. Mas, enfim, os clubes decidiram por outra regra e a gente tem que se adaptar às regras sem problema nenhum. É o que a gente está fazendo. O que vocês entendem nessa questão que o Nino colocou? Qual é a opinião de vocês em relação a essa questão de saldo de gols e a questão também de 2 empates? Bom, eu gosto da ideia do saldo de gol, mas também eu penso assim, no amador, é, tem a parte que muitos clubes dependem do jogo em casa para arrecadar, fazer renda. Aí eu vou lá no Tiradentes e tomo 5 do Tiradentes. Eu tenho que fazer 6 em casa. Eu não vou colocar ninguém no meu estádio. Dificilmente alguém vai acreditar. Entendeu? Tem esse detalhe. Agora, por questões de justiça, de ser mais justo, o saldo de gol seria interessante porque ele torna o confronto mais justo, né? Por exemplo, a gente ganhou de 3-1, 2 gols de vantagem. Domingo, se a gente tomar um só, temos que ir para os pênaltis. Entendeu? Num confronto de 180 minutos, nós continuamos ganhando de 3-2, mas poderemos ser eliminados nos pênaltis. Então não tem muita justiça nisso. Então tem os dois lados para ser analisado. Mas se for por questão de justiça, claro que o saldo de gol seria mais interessante, a regra do valer saldo. Seria mais justo, pelo menos. A gente sempre conversa muito com os dirigentes e a gente sabe que não existe como fazer um treinamento, né? Os times não treinam. Mas no ano passado a gente teve alguns times treinando penalidades quando chegou nessa fase. Como é que estão as equipes de vocês? Estão pensando em penalidades? Claro, venceram seus primeiros jogos, né? Mas existe essa questão de um treino de penalidade dos atletas individual ou coletivo, enfim. Complicado porque eu acredito que o Taquarense tem um problema da maioria, né? São atletas de outras cidades. Não tem como reunir para treinar, a menos que cada um treine na sua cidade, que eu acredito que isso não vai acontecer. Eu falo pelo meu aspirante, né? Meus aspirantes é a maioria da casa, perdeu o jogo, eles estão com bastante, assim, eles acreditam que podem reverter e podem mesmo, né? E também a gente sabe que do outro lado tem um aspirante muito forte. Tem lá já no grupo uma lista de treino de pênalti sábado. Agora, se tivesse essa possibilidade com os titulares, com certeza iríamos nos reunir para treinar, mas não tem como, né? A maioria dos atletas são de outras cidades, não tem como reunir. Você identificou algum ponto forte na equipe do Imigrante, Juninho, no adversário? Vocês comentaram agora há pouco um pouco a questão da bola aérea, né? Queria que vocês falassem um pouquinho do adversário também, de como fazer para neutralizar isso no próximo jogo. No primeiro jogo, o campo ser dimensões menores, aquilo ali facilitava para eles. Tanto uma cobrança lateral já botava a bola na área. Já no campo do Taquarense, as dimensões é maior. E eu sempre peço no começo do jogo, os 15 minutos iniciais,
é importante para dar estudada a equipe adversária como eles vão jogar. Mas acredito que vai ser bola aérea também, bola parada. Eles. E o que me chamava bastante atenção que na disputa que eu chamei os dois volantes, o Dedé e o Yuri Negrão, que eles estavam perdendo a segunda bola. Eles botavam a bola para frente, a nossa defesa tirava daí e sobrava sempre para eles. Aí eu pedi para eles se organizar ali para cuidar da segunda bola. E aí deu certo. A gente conseguiu equilibrar no primeiro tempo, logo depois do 2-0. No segundo tempo eles começaram novamente. E aí eles conseguiram acertar. Que eu sempre falava isso. O importante é ter que estar posicionado para vir a segunda bola. Não faz mal, se tiver que dar um chutão, não, mas tem que estar para colocar. Porque onde que eles estavam conseguindo armar o número 10 deles, lá, que era que cadenciava mais jogo, facilitava para ele o campo pequeno. Mas a gente conseguiu corrigir isso aí. Eu acredito que eles vão também continuar fazendo esse jogo aí. Só que a dimensão do nosso gramado lá é bem maior que a dele. Nino, vocês costumam estudar o adversário? Existe essa questão no Tiradentes de analisar jogos, de tentar olhar alguma filmagem ou entender algum jogador? Enfim, existe esse preparo pré-jogo ou não na equipe do Tiradentes? Claro que sim, isso a gente faz semanalmente, comissão técnica e, inclusive, os atletas fazem esse trabalho também. Eu acho que é muito importante, né? Saber como o adversário joga, como se porta, e eles fazem também, juntamente, a comissão técnica faz e eles fazem também os atletas. E a questão de treinamentos, tá? A nossa equipe é uma equipe que treina fisicamente, tá? E também os jogadores mais próximos aqui do Lajeado, Estrela e Arroio do Meio, eles treinam taticamente em campos e certamente essa semana vai ter treinamento de pênalti. A gente tem que estar precavido para tudo. A gente não vai para o jogo pensando no pênalti, mas se acontecer, a gente vai estar preparado, com certeza. Já tem alguns nomes pré-definidos ou vai muito no momento de entender o momento do jogador, se ele está mais preparado naquele momento para bater o pênalti ou não? Não, sempre a gente tem uma lista, tá? Logicamente que a gente não vai divulgar, mas essa lista sempre é reavaliada, tá? Por causa que, ao final de uma partida, pode ter o atleta que esteja esgotado fisicamente, não esteja num dia muito bom. Então, isso tudo é levado em conta pela comissão técnica, né? Para, se acontecer, a gente colocar quem estiver em melhores condições para fazer essas cobranças de pênalti. E o que tu identificou no time do Juventude que pode trazer perigo daqui a pouco para o Tiradentes? Olha, a equipe do Juventude é uma equipe muito boa. Eu ontem, depois do jogo, até comentei com algumas pessoas de lá mesmo, tá? Que me surpreendeu que na primeira fase não tenham assim feito uma campanha exuberante, né? Mas é uma boa equipe, uma equipe muito perigosa, né? E isso eu detectei, o Naco, o treinador, detectou, mas os atletas também detectaram. E o jogo foi muito duro, foi muito difícil. Então, isso também nos serve, essa avaliação, para termos os pés no chão, fazer um jogo com muita seriedade, com muito respeito ao adversário, mas sempre buscando o nosso objetivo, que é a classificação. Dois times distintos, né? Tiradentes e Taquariense no número de jogadores, segundo o que vocês falam. O Tiradentes trazendo normalmente 25 jogadores, Taquariense com 15, 16, que é o que vocês trouxeram hoje aqui. Mas uma coisa em comum, os dois times mantiveram bases. Vocês acham que isso pode ter sido até aqui um diferencial no campeonato? Ajuda muito. Com, Mesmo. com certeza, eu tenho muita convicção que sim, sabe? Porque eu sempre treinei o Tiradentes em outros anos, sabe? Então a gente vai garimpando um jogador de um lugar, outro de outro, bons atletas até. Mas aí tu chega lá no primeiro jogo e, pois é, quem é que eu vou colocar? Eu tenho dois nessa posição, não vi nenhum jogar, a gente não sabe o que fazer. Esse ano aqui a gente já saiu pelo histórico que tem os nossos atletas que estão no Tiradentes esse ano, já saímos com uma equipe entrosada e jogando bem. Então eu acredito sim que isso é um diferencial da equipe que nós temos. E acredito que o Taquarense vai falar a mesma coisa. Esse mesmo, ficou, os aspirantes ajuda muito, né? Para eles terem um grupo reduzido. Ontem mesmo tinha 4 meninos do aspirante com nós no banco de reserva. E com certeza, isso aí ajuda muito.
taquarense sempre vem com os pezinhos no chão, né? Não tem muitos atletas, a gente não investe muito. E como vinha falando no ano passado, o aspirante ajudou muito a Taquarense a chegar na grande final. Infelizmente não conseguimos o título, por cobrança de pênalti, é importante. O próximo nosso jogo agora, semana que vem, com certeza vai ter outro aspirante, vai estar lá para ajudar muito nós também. E a gente tem o nosso banco de reserva que está ajudando, mesmo sendo o grupo reduzido, ajuda muito. Eu também converso com o Chico, eu não sou muito de mexer, porque o regional, os jogos que vai pegar o ritmo de jogo, treinamento, os jogos, entendeu? Que nem no ano passado a gente vinha sempre repetindo, conseguiu manter 80% da equipe, e aí onde que está evoluindo, nem no ano passado a gente foi para a última rodada precisando de resultado, não só dependendo de nós, dependendo dos outros, conseguimos classificar. E esse ano já foi um pouco diferente, a gente na última rodada já estava a classificação encaminhada. Chico, mobilização da torcida, preparação para domingo, tudo se encaminhando já. Já está na hora de começar já a divulgação desse jogo. A gente faz um apelo para a comunidade, né, que a comunidade nos abraça. Domingo, novamente, um dia inteiro de atividades no Taquarense. De manhã temos um torneio interno da nossa escolinha, ao meio-dia almoço, à tarde jogos do regional. Então vou aproveitar esse espaço, esses microfones que têm um alcance incrível, para fazer um apelo para a comunidade de Taquari, que domingo, né, todos os caminhos levem ao Marques da Cunha. A gente precisa muito do apoio da torcida, precisa muito do apoio da comunidade, para que a gente possa, assim, domingo, classificar e, mais uma vez, como vem acontecendo nos últimos 8, 10 regionais, nós estarmos aí entre os 8 do regional. Nino, Nova Brécia também, com certeza, tudo sendo preparado. A gente sabe que o Tiradentes também tem uma torcida muito fiel, né? E aproveitar, então, para convidar o torcedor. Com certeza, estamos muito satisfeitos com a participação da torcida do Tiradentes, tá? Que comprou a ideia, tá? Está nos auxiliando muito, muitos torcedores. Ontem também estivemos lá em Westfália, fica longe daqui de Nova Brécia, sabe? Mas eu me arrisco a dizer que tinha mais torcedores lá do Tiradentes que do próprio time da casa. Então, isso mostra que a cidade comprou a ideia, tá? A gente fez um planejamento aí juntamente com o Naco, com o Ricardo, e estamos tendo um retorno bem positivo. Queria também fazer um convite ao pessoal da Westfália, que vierem ao Belvedere, vão ser muito bem recebidos, a gente vai arrumar um lugar para eles ficarem bem colocados, de preferência fora do sol, né? Porque não é fácil, quem tem que ficar uma tarde inteira no sol. E a gente vai procurar fazer o melhor possível aí para receber todo mundo, né? O torcedor do Tiradentes, eu já tenho certeza que vai vir em grande número, como tem nos prestigiado em todas as partidas. E esperamos que o time, né, dentro de campo, consiga corresponder à expectativa de todos os torcedores e da cidade de Nova Brécia. Vamos trabalhar para isso. Obrigado, Nino, mais uma vez. E a gente com certeza vai voltar a se falar mais ao longo do campeonato. Obrigado. Chico, Juninho, muito obrigado pela presença de vocês. Se deslocaram lá de Taquari, aproveitar e mandar um abraço para o Davi também. O Davi lá do Sicredi está vindo de Taquari. Um abraço para vocês, está sempre na audiência. Agradecer por terem vindo até aqui mais uma vez, né? E domingo, então, mais uma peleia pela frente. Na verdade, quem agradece somos nós, né? Tá sempre nos proporcionando a oportunidade de falar sobre futebol e principalmente sobre o taquarense. Obrigado. Obrigado, Juninho. Eu que agradeço, né, mais uma vez a participação e gostaria também de mandar um abraço inglês lá para os meus gurizinhos lá, que é para a minha esposa, que estão alejados. E aproveitar o momento dentro da convocação da torcida, que é importante para a nossa encaminhada. Tá certo. E assim finalizamos o primeiro bloco falando do Tiradentes e também taquariense. Na sequência, voltamos com Gaúcho e Nacional. Do terceiro tempo, com a presença dos representantes de Gaúcho e Nacional, que empataram no jogo de ontem, um 0-0.
Kleber Pereira, técnico do Nacional, e Douglas Colossi estão aqui com a gente para repercutir um pouquinho desse empate no primeiro jogo. Eu vou começar falando com o time da casa, Gaúcho. Seja bem-vindo, Douglas Colossi. E a minha primeira pergunta é sobre o resultado do jogo. Um 0-0, um empate jogando em casa, mas com um jogador a menos desde a primeira etapa. Foi satisfatório para o Gaúcho esse resultado? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer participar com vocês. Devido às circunstâncias do jogo, eu acho que sim. Um grande resultado, jogar praticamente 2/3 de uma partida num campo das dimensões do Gaúcho, com um jogador a menos, dificulta bastante. O time foi extremamente obediente na função tática e com isso nós conseguimos segurar o resultado do empate, né, que deixa tudo em aberto para a semana que vem. Obviamente, né, se tu me perguntares gostou do resultado, eu sempre vou te dizer que não. Eu sou um cara que nunca entra para perder nem para empatar, mas olhando as circunstâncias do que foi o jogo de ontem, eu acredito que sim. Um resultado nos deixa muito vivo para a semana que vem. Faço a mesma pergunta para o Kleber Pereira, pensando que no segundo jogo em casa, Kleber, jogar o primeiro jogo fora, um 0-0 fora de casa, porém com um homem a mais em campo, foi um bom resultado para o Nacional? Boa noite. Boa noite a todos aí, todos os ouvintes. Dizer do jogo, foi um jogo muito difícil para nós, né? A gente tinha umas peças, uns desfalques muito complicados, que são peças que é difícil a gente encontrar, né? Mas a questão do empate, acredito que não ficou bom para nenhum dos dois, né? Não ficou bom nem para nenhum dos dois. Para mim, ainda um a mais em campo, não conseguimos jogar. Se olhava de fora, parecia que o time do Gaúcho estava com 11 igual a nós. A gente não conseguiu se impor esse um a mais em campo. A gente sofreu bastante, sabe? Eu acho que o Colosso ali fez uma boa armadilha no meio de campo, conseguiu fechar bastante o meio de campo, os espaços, principalmente. Até porque ele tem uma equipe muito obediente, né, cara? Os caras se doaram o máximo, correram o que podiam. Peça de reposições muito boas. Eu acho que, dizer o contexto todo, eu tô chateado, tá? Tô chateado porque, como ele, eu também não gosto de perder de jeito nenhum. Principalmente empatar num jogo que a gente poderia ter ganhado. Resumindo, era a nossa chance, né? Uma chance que não vai acontecer 2, 3 vezes. Eu comentei depois, nem quis tirar o mérito nosso um pouco, né, do empate. Também não dá pra gente desmerecer esse empate, que é muito importante, tá? Para nós. Só que era uma chance de nós ter a vitória, né? De nós ter uma vitória, tá? Que não ter uma chance de a gente perder domingo, poder ir para os pênaltis, ter mais uma chance nos pênaltis, sabe? Então, obviamente que eu não fiquei feliz. Nosso time tem mais para entregar, eu tenho certeza que nosso time tem muito mais para entregar. E podemos mais, sabe? Acredito que a gente pecou na parte de acabamento, sabe, da jogada. A gente criou umas situações ou outra, mas muito pouco, porque a gente tem para dar. Mas também não dá para tirar o mérito deles, né? Uma grande equipe, eu disse ontem, repito, uma equipe fantástica, foi montada, muito bem montada. Eles têm uma comissão técnica sensacional, sabe o que está fazendo, não são qualquer uns, né? Então, não dá para desmerecer. Acho que assim, 0-0 ficou bom para os dois até, né? Tá certo. Agora, falando um pouquinho de escalação, a pergunta para o Douglas é: por que ontem você optou por sair jogando com o JP? Né? Essa foi uma surpresa na nossa escalação, um pouco diferente, né? Lá em Guaporé você tinha utilizado o JP nos minutos finais do jogo e você optou por sair jogando com o JP e deixa no banco o Jacaré, Fabrício, artilheiro da equipe. Por que essa decisão na tarde de ontem, Douglas? Nós saímos num 4-1-4-1. Todas as vezes que jogamos em casa, nós somos uma equipe que sempre propôs o jogo, né? E a gente acabou se expondo um pouco mais. Obviamente, isso é natural da equipe que propõe o jogo. E ontem nós saímos com uma tática um pouco diferente, de baixar as duas linhas de marcações, né? Ficando num 4-1-4-1. E a opção pelo JP foi justamente por uma questão tática. Ele é um cara que baixa um pouco mais a linha, o
o JP é um 9 de mobilidade. O Fabrício, ele é um 9 com uma característica diferente, ele é o cara do último acabamento, que precisa que a bola chegue dentro da área, né? E como nós tínhamos uma tática de segurar o Nacional no primeiro tempo, para no segundo tempo sim se impor na parte física, né? Mas devido à circunstância do jogo, com a expulsão, isso não foi possível, né? E aí depois ainda a gente sofre a lesão também do JP, né? Mas a opção foi muito mais por uma questão tática de jogo, né? O jogo a gente sempre pensa ele em 90 minutos, né? A gente nunca pensa, vou sair jogando de uma forma e depois eu conserto. Não, o jogo ele precisa ser pensado 90 minutos, né? E a estratégia era segurar o time do Nacional para que no segundo tempo a gente conseguisse se impor, principalmente pela questão física, e aí sim fazer com que essa bola chegasse mais dentro da área e desse a opção para o Fabrício poder finalizar ela. Essa era a nossa dúvida levantada durante o jogo, no momento em que o JP acaba se lesionando. Seria uma opção sua já colocar o Fabrício, estava na sua mente colocar o Fabrício na segunda etapa, ou isso só aconteceu devido à lesão do JP? Não, foi uma tática pensada. A opção do Fabrício para o segundo tempo era justamente essa. Obviamente, né, se o jogo proporcionasse outra circunstância, com a análise, né, e a visão do que estava acontecendo, né, poderia se modificar alguma coisa. Mas a análise, né, que foi feita, a tática que foi pensada, era de colocar o JP, desgastar eles, né, justamente nessa questão de dar a bola para eles, para que eles jogassem mais com a bola e se desgastasse um pouco mais no primeiro tempo, para que no segundo tempo a gente sim adiantasse as linhas, né, se impor na questão física e aí abastecer essa bola lá dentro da área, que favorece muito mais a questão do Fabrício jogar como 9. Kleber, você acabou tendo um pouco de dificuldade para conseguir liberar a escalação, porque alguns jogadores chegaram em cima da hora e tudo mais. O Nacional está tendo um pouco de dificuldade com essa questão jogadores ou foi só na data de ontem? Não, em nenhum momento a gente teve dificuldade. Um jogador atrasado. Ontem também não teve atraso. A gente já tinha escalação, só que eu pretendo sempre dar quando estão no campo, né? Então, eu sabia que estava a caminho, está chegando. Né? Então, tudo foi uma coisa bem organizada, sabe? Em nenhum momento o jogador me der dor de cabeça ou me der estresse, tanto para mim, para os auxiliares, assim, tanto o Frank, tanto o Rocha, que está comigo. Em nenhum momento eles me deram estresse nisso. Sempre foram comprometidos do começo até agora, não posso me queixar de nada. Eu acho que tudo a gente tem um planejamento, a gente tem uma ideia de jogo, a gente tem uma situação. Eu acho que a gente foi de cada jogo a jogo, né? Então, o nosso jogo não condiz questão de escalação ou a questão de ele se atrasar, sabe? Eu acho que eu segurei ontem um pouco mesmo, porque eu sabia, mas pode acontecer um imprevisto, né? Tento te dizer uma coisa, se vai que eles estão vindo, cara, a gente não pensa, né? Mas fura um pneu, alguma coisa, e aí fica chato, né? Então, foi até o limite que eu pude esperar, mas eu já estava ciente que eles estavam vindo, estava tranquilo, esperamos no vestiário ali, tudo certo. Tá certo. E uma dúvida que pairou aqui para o Teutônia foi justamente, Bruno Colasso, vem ou não vem para o jogo? No jogo de ontem, a gente não teve a presença do Bruno Colasso. Pode ser uma novidade do Nacional para o próximo jogo? Olha, eu sendo bem sincero com você, a gente nem conversou ainda ele, mas acredito que domingo não tem muito mistério para dizer. A gente, como eles, acredito, como o Colosso aí que está aí, vem com o que ele tem de melhor, a gente vai com o que a gente tem de melhor, entendeu? Se ele vem ou não, eu acredito no que eu tenho. Eu sempre digo e eu vou repetir. Ele é mais uma peça de opção nossa, é mais um jogador diferente, a gente sabe que ele é diferente, agrega muito. Vamos fazer um esforço tremendo para ele estar domingo, né? Tanto que domingo agora, ele não pôde vir, ele mudou muito a minha estratégia de jogo. Acho que eu estava criando uma estratégia muito em cima dele, né? Como eles têm o lado direito deles muito forte também, a gente segurar muito o Ladaia. Eu já botei o Petrini taticamente para jogar nas costas dele, ele apoia muito, ele é mais ofensivo que defensivo. E ele me dá muita liberdade nas costas dele. Então eu joguei de 4-4-2 também, porque se eu tenho o Bruno marca e joga, entendeu? Então é muito mais fácil para mim botar um que marca e joga e ter outro nas costas dele. E eu também não tive o Marcelinho Vidal, que é
um 10 que a gente não tem bolas longas, né? Um eles deram a bola, queriam dar a bola para nós fizemos a minha tática, dar a bola para eles jogar, porque eu sabia que no segundo tempo eles iam vir para o nosso físico. Então eu não tinha bola longa, né? Eu não tive bola longa. A gente sofreu muito domingo, porque a gente não tinha essa bola longa. O Pepe, ele carteia uma carteia entre os dois volantes. Ele fica muito dentro do nosso gol e perto do gol deles, né? Então eu perdi muito sem ter um 10 de ofício, né? Um cara que dá bola longa, pisa dentro da área, que acha passe, né? Falando um pouquinho das campanhas também, né, Colossi? Segundo jogo fora de casa. Como fazer para persistir a atuação do Gaúcho para continuar a equipe fazendo o que já vinha fazendo no campeonato, que de 9 pontos consegue 5 dos 9 que disputou fora de casa, ele consegue jogando justamente fora de casa. Dentro de casa a gente vinha falando, de 9 conseguiu 3, fora de casa de 9 consegue 5. Como fazer para continuar fazendo isso e ir lá jogar no campo do Nacional, lá em Forquetinha, e conseguir a vitória fora de casa? Com o mesmo empenho. Jogar no campo do Gaúcho certamente é sempre um desafio a mais. É um campo com dimensões grandes, então tu precisa de jogadores que tenham uma imposição física muito maior, que saibam explorar os flancos, né? E o jogo fica muito mais aberto, né? Eu acredito que eu não tenho conhecimento das dimensões do campo do Nacional, mas eu acredito que deva ser menor, né? Então, obviamente, facilita um pouco mais para quem tem a posse, o domínio da bola, né? Também ficando com um jogo muito mais de contato, né? Mas o Gaúcho, ele joga da mesma forma que joga em casa, joga fora de casa, e assim nós o faremos domingo. Kleber, existe algum certo favoritismo pelo Nacional ter se classificado melhor e o segundo jogo ser em casa? De jeito nenhum, né? Agora é uma competição totalmente diferente, questão de mental, né? Mental é diferente. Eu, pegando o histórico do Gaúcho, eles vieram jogando mais melhor fora do que em casa. Então, não condiz eu jogar em casa. Acredito no grupo deles, eles estão sofrendo para jogar como qualquer adversário que vai lá. A dimensão do campo é muito grande, realmente. O nosso é um pouco mais curto também, realmente é muito pequeno. E como eu comecei a cuidar mais do time deles, comecei a ir atrás, buscar informações, os placares deles são tudo fora, né? Dentro de casa, jogaram muito pouco dentro de casa, tanto que nós jogamos em casa que fora, né? Então, acredito que o jogo vai ser muito equilibrado, vai ser mais contato mesmo, realmente. O pessoal quer ver jogo, mas é difícil, são duas equipes que são fisicamente são muito fortes, né? Física é muito forte, estão tudo bem preparado, mas a nossa casa é a nossa casa, né? Eu tenho que ressaltar, ali nossa casa, a gente tem hoje, graças a Deus, estamos invicto, estamos buscando um placar de casa, mas não, já disse que o jogador não condiz nada. Porque tu pegar um adversário que está fazendo o resultado fora de casa é difícil, né? Então, eu não posso levar favoritismo para nós. Eu acho que está em aberto, cara. Está aberto para os dois. Eu acho que as duas equipes têm uma comissão técnica qualificada. Temos jogadores diferenciados. Dois, acho que estamos no mesmo nível de adversário, um para o outro, tanto de time também. Eu acho que vai ser um grande confronto. O Gaúcho invicto fora, o Nacional invicto em casa, né? Um primeiro jogo de 0-0 já mostra o equilíbrio do que foi. Os comentários aqui em Teutônia após-jogo de torcedores e que a gente escutou foi um jogo bom, porém feio. É mais ou menos por aí, Colossi? Eu não vou concordar com isso, né? Nós enxergamos, tanto o Pereira quanto eu, o futebol de uma forma diferente, né? Sempre torcendo cada um pelo seu time, mas muito mais na questão da razão e não da emoção. O jogo do Gaúcho ontem foi um jogo de muita superação, de muita entrega, de muito empenho tático, né? E devido a tudo isso, nós não sofremos o gol e não saímos com derrota dentro de casa, o que poderia nos dificultar muito a questão de jogar fora na semana que vem, né? E o time do Nacional veio com uma proposta, obviamente com muita cautela, né? Conheço o Pereira, sabia que ele não seria um cara que se atiraria para cima de nós para tentar fazer um resultado a Bangu,
na nossa casa, veio com uma estratégia muito bem postada, né? Foi um pouco mais feliz na confusão que ocasionou a expulsão do Nikito, porque o jogador dele toma amarelo e o meu acaba tomando o vermelho, né? E aí muda toda a configuração do jogo, né? Eu tenho que fazer um jogo de superação e ele, obviamente, teve a chance de poder fazer o resultado com um jogador a mais, mas não posso tirar os méritos dos meus jogadores que seguraram o placar do 0-0 até o final. Falando desse desfalque, você já está pensando em quem colocar no lugar do Nikito? A gente já sabe que ele com certeza é desfalque. Temos a dúvida também do JP. Como é que está essa questão? O JP, graças a Deus, hoje acabamos tendo uma boa notícia. Não foi fratura, né? Ele fez um raio-x e não tem fratura. Agora nós estamos esperando a resposta da ressonância para ver se foi alguma questão ligamentar ou de outro, né, desse patamar. Né? Esperamos que não, torcemos sempre pelo bem dos atletas, tanto dos meus quanto dos times adversários. A gente sabe que faz parte, né? A gente está exposto a esse risco. E na segunda-feira é sempre o dia de colocar a cabeça no lugar, dar uma relaxada, mas com certeza amanhã de manhã eu já vou acordar 100% focado no jogo de domingo. E aí sim começar a pensar em uma escalação e uma estratégia para ir lá no campo do Nacional domingo e tentar a vitória. Novidades que podem vir, então, no time do Nacional, você fala no seu 10, Kleber, e também a questão do Bruno. Tem mais algum outro jogador que poderia vir para agregar, que daqui a pouco não esteve no jogo de ontem? Com certeza, a gente está correndo atrás. Eu já acordei hoje, já com o pensamento lá no domingo. Eu já tô com a minha cabeça no domingo. Não. Eu sei que tem um grande adversário, mas eu vou pensar no meu time, né? Com certeza, eu tô indo atrás do... A gente teve 5 desfalques domingo passado, agora, né? 5 desfalques importantes. Praticamente 4 titulares. Né? Que é praticamente domingo, acredito que a gente vamos poder ter eles, que vão poder vir para ajudar nós para aumentar mais o nível de atuação e o nível de competitividade do nosso time, né? Sabendo que tem um grande adversário pela frente, que não vai ser vida fácil, tanto para o Gaúcho, quanto para o Nacional, mas a gente tenta buscar a classificação, a gente vai com tudo buscar a classificação, acredito muito no potencial do meu time, eu sei que agora, antes eu não conhecia o Gaúcho, né? Não sabia o que esperar do Gaúcho, sério, sinceramente para vocês. Não assisti nenhum jogo do Gaúcho inteiro, assim, não prestei atenção, eu tive muito problema dentro desse correr do campeonato, preocupar mais com o meu time, mas agora eu sei o que eu espero, agora eu sei que eles têm para vir para cima de nós, eu sei também que eu posso fazer, então acredito que vai ser um grande jogo. Vamos entrar bem concentrado e buscar essa classificação para o Nacional, que o Nacional tanto merece, né? Depois de 13 anos fora, uma competição desse tamanho, né? Tá certo. Obrigada, Kleber. Eu agradeço a tua presença, a tua disponibilidade mais uma vez. E vamos ver se a gente consegue daqui a pouco no domingo que vem. A gente ainda não tem a escala, não sabemos qual jogo que a gente vai fazer, mas desejamos aí, tanto a você quanto a equipe do Gaúcho, um bom jogo mais uma vez. Douglas? Oi? Para finalizar, só brincadeiras à parte, né? O contrato continua de pé. Não foi o último jogo do Colossi à frente do Gaúcho, porque eu ouvi alguns comentários de que tem clubes sem time por aí. Acredito que vocês vão ser bem recebidos. Tem a nossa comunidade fantástica.
Pode repetir a pergunta, que para mim só entrou o E áudio vocês do vão Pereira gostar agora. muito da estrutura. Para o Gaúcho vai ter um tapete, como eles receberam nós muito bem. A gente teve um probleminha aí de atraso, de delay no Kleber, mas vamos finalizando aqui com o Colossi. Obrigada, Kleber. Colossi, eu vinha brincando que a gente falou fora do ar no dia de ontem, que tem clube aí internacional sem técnico, né? Não foi o último jogo do Douglas Colossi à frente do Gaúcho, por acaso, ontem? E para mim não está entrando nada aqui. Não, querida, não foi o último, com certeza não foi o último jogo do Colossi à frente da equipe do Ser Gaúcho, não. A gente estava brincando ontem, só brincadeiras à parte, né? O Boca está sem técnico, por isso a gente vinha brincando. Agradeço mais uma vez, Colossi, pela tua participação e um bom jogo para o Gaúcho também no domingo. Quero agradecer o convite, muito obrigado. Eu acredito que é unânime a vontade do Pereira e a minha de prometermos um bom jogo no domingo e com certeza, né, que saia o melhor dos dois classificados. Eu já disse na semana passada e vou repetir, Pereira é um grande amigo que o futebol me trouxe e nós só somos somente adversários e não inimigos. Então, uma boa sorte aos dois clubes, né? E desejamos um grande jogo no domingo. Obrigada. Obrigada ao técnico do Gaúcho, Douglas Colossi, também Kleber Pereira, técnico do Nacional. E assim finalizamos o segundo bloco. Em seguidinha teremos Serrano e também Canabarrense, diretamente aqui do estúdio. Fique com a gente. O bloco do terceiro tempo. E agora com a presença do Serrano, que empatou no dia de ontem, e o Canabarrense, que bateu o atual campeão Juventude de Guaporé. Presença do Peixe, Vanderlei Vaian, técnico da equipe do Canabarrense, e também o Arley Hefliger, da comissão técnica do Serrano. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para falar um pouquinho, né, cada um do seu jogo, da partida de ontem. E eu vou começar a falar então com o Arley primeiro. Seja muito bem-vindo, Arley. Veio de longe, né? Então, obrigada. E eu queria saber de ti, Arley, se primeiro jogo com empate fora de casa foi um bom resultado? Como é que foi interpretado pela equipe do Serrano esse empate jogando em Boa Vista do Sul? Boa noite a todos. Boa noite aos torcedores do Serrano. Não vim nem tão de longe assim, eu moro em Lajeado já há muitos anos, né? O empate, num contexto, sempre dizem que o empate fora de casa é bom. A gente jogou um campo que é difícil de jogar, com as dimensões menores. O gramado não está tão bom, né? Então, a gente tem uma equipe que tem um pouco mais de posse de bola. Nós tivemos algumas dificuldades, mas mesmo assim, eu acho que pelo que o Serrano produziu no jogo e pelos lances em que nós fomos prejudicados, eu não gosto muito de falar disso, mas hoje eu vou ter que falar. Infelizmente, o resultado não foi bom. A gente estava depois do jogo com um sentimento assim ruim, tá? Se a gente antes do jogo dissesse para mim, vou empatar lá no Boa Vistense, eu diria, bom resultado. Mas depois, em função do que aconteceu no jogo, a gente ficou um pouco chateado. Mas faz parte do futebol. A gente está há muito tempo nessa brincadeira, está de cabelinho branco já por causa disso. E a gente tem, respeitando o Boa Vistense, e ressaltar aqui também que a gente foi muito bem recebido pelo Boa Vistense. Eu tinha feito futebol no Brasil de Marques Souza, se eu não me engano, em 2022. A sede do Boa Vistense melhorou bastante lá para cá. Nós somos muito bem recebidos. Ontem a gente filmou o jogo e eu fui pedir para uma moça, até peço desculpa, eu devia ter pegado o nome dela, se a gente podia filmar o jogo, e a resposta dela foi assim: vocês estão em casa, podem fazer o que vocês quiserem, podem vir pedir para a gente qualquer coisa que precisarem. Então, nós somos muito bem recebidos pelo Boa Vistense. Tenho certeza que o Serrano vai fazer da mesma forma para quem vier de Boa Vista assistir o jogo, o segundo jogo. Logo a gente vai trazer o Peixe para falar um pouquinho do Canabarrense, mas já que você já trouxe esse assunto na sua primeira fala, Arley, o Serrano ele reclama de 2 lances principalmente, né? Isso foi exposto nas redes sociais. Não estive no jogo, Silvio está aqui para conversar um pouquinho sobre esse jogo, mas o gol anulado do Diego Costa e o pênalti marcado para o Boa Vistense, principalmente. Vocês expressam essa manifestação através das redes sociais. Conta um pouquinho sobre essa questão.
Primeiramente, eu queria falar um pouquinho do jogo, né? Acho que o jogo foi um jogo bom, não teve violência, acho que a gente teve 3 ou 4 cartões amarelos. A gente teve um primeiro tempo melhor, na minha opinião. Tivemos bola no poste, perdemos muitos gols. Tivemos o gol anulado, que é o gol de impedimento. Depois de um tempo também a gente voltou bem, voltou até fazer o gol, dominava o jogo, tinha mais chances de fazer o segundo gol. E aí, num lance de novo, em que o árbitro errou, teve empate. E aí sim, aqui teve um momento de que se perdeu em campo. O futebol é muito psicológico, né? Eles já vinham muito chateados no intervalo. A gente teve que segurar o jogador no intervalo, porque todos eles tinham a sensação dos lances. E aí mais um erro de arbitragem. E depois, no final do jogo, mais um erro de arbitragem, em que não deu pênalti no Didi. Então, são 3 lances capitais. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, porque às vezes a gente está no emocional, a gente está envolvido, a gente sempre acha que o nosso time é prejudicado. Isso é assim quando a gente vai para um estádio assistir um jogo da dupla Grenal. Mas hoje, olhando os vídeos, o que a gente se preocupou em fazer? Em mandar para pessoas neutras. A gente mandou pessoas neutras. Dos 3 lances, 2, todos que eu pedi, mais de 20 pessoas têm certeza que não foi pênalti no lance do Wagner Silva, que a bola bateu no ombro, e que eu saiba no ombro não é pênalti. Que impedimento que o árbitro deu é vergonhoso, tem os lances, inclusive eu passei hoje pro Lucas Bruni, que tem todos os lances, de várias filmagens, e o Pelego vem em velocidade, uma falta, uma jogada que a gente já fez mais vezes, e não tinha dado certo, onde deu certo, bota a bola, cruza a bola para trás, quase saindo a bola bate na travessão, Diego vem de trás, e cabeceio. E para espanto da gente, para meu espanto, o Bandeira não sabe a regra. Porque quando a gente foi conversar com ele no intervalo, ele falou que era impedimento do Diego Costa, do centroavante. Que ele estava impedido no primeiro lance. E vocês podem ver pela câmera que não estava, ele estava bem atrás. E mesmo se ele tivesse impedido no primeiro lance, a partir do momento que a bola foi para o Pelego, ele cruzou para trás, já é outro lance, não é impedimento. Então, assim, aquilo que a gente achava que ele tinha errado no lance do impedimento do Pelego, que já era absurdo, não, ele achou que o impedimento era do centroavante, quando a bola bateu no travessão, baixou, fez o gol. Então, é lamentável, né? A gente sempre prega disciplina. O Serrano tem a melhor disciplina do campeonato. Nós temos uma preocupação muito grande, eu e o Ramor trabalhamos junto, um treinador dividindo o treinador hoje, uma coisa diferente. O Remor é o que assina como treinador, mas a gente está ajudando. A gente sempre prega a disciplina. Nós não temos um cartão vermelho em 7 jogos. Sempre que a gente tem um jogador com um cartão amarelo e está sujeito a levar um vermelho, ontem a gente fez isso com o Sirena, que tinha tomado amarelo, fez uma falta, a gente sacou o Sirena, que não estava mal no jogo, para não perder o jogador. A gente pode olhar para o meu banco de reservas. Quem jogou contra mim esse ano pode falar, e a gente jogou contra 7 equipes, não foi o primeiro jogo de ontem. Nós sempre temos pedindo para o banco para não levantar. Nós não temos um dirigente expulso, nem um cartão amarelo em 7 jogos. Talvez tenha sido isso que tenha acontecendo. Os árbitros, eles estão achando, o Serrano se comporta muito bem, não faz pressão, então fica mais fácil. Eu não vou levantar aqui que um árbitro vem mal intencionado. No momento que eu acreditar isso, e eu tenho certeza que o Peixe pode pensar assim também, no momento que a gente achar assim que os árbitros vêm mal intencionados, a gente para de fazer futebol. Eu não acredito nisso. E também não quero aqui, quero deixar bem claro, levantar nada da liga. Com pessoas corretas, aí, que eu acho que da arbitragem, o presidente Vianney eu conheço há muitos anos, desde quando eu faço futebol em Venâncio Aires, há alguns anos atrás. Mantovani, então, nem se fala. Mas eu quero entender por quê. Nós não estamos falando de um jogo, tá? Eu tenho 14 lances para mostrar para a liga, se eles quiserem, 14 nos jogos. Todos os jogos nós temos 2 lances, assim, incríveis. Então a gente quer entender por quê. Por que está acontecendo com o Serrano? Se há uma perseguição ao Serrano, ou se o Serrano é muito bonzinho e não acontece nada, o que está acontecendo? Não sei, eu não tenho essa explicação. Eu gostaria que o Vianney viesse, ou o Tacha viesse explicar para a gente. Eu gostaria de aproveitar, se eu posso fazer pergunta, né? Vamos virar o jogo. Pedir para o seu Bruno, seu Silvio Bruno, que esteve lá ontem, no jogo, assistiu todo o jogo, qual é a opinião dele sobre a arbitragem no jogo de ontem?
Primeiro, eu liguei hoje de manhã do Taxa e também na semana passada, e eu sempre venho dizendo que as arbitragens estão muito boas no regional, vinham bem, mas quando agora chega nessa fase decisiva, os lances também se tornam decisivos, ou seja, pode encaminhar o futuro de uma equipe na competição. Então, a margem de erro da arbitragem tem que ser a mínima. Eu confesso que não gostei da arbitragem em Canabaro, o jogo do Canabarense e Boa Vistense, não gostei, né? E não gostei da arbitragem de ontem, né? O relato individual dos lances que você aponta, eu fiz o meu relato pro Taxa, do que eu achei em cada um desses lances. Se eu fosse repórter, eu digo isso porque trabalhei como comentarista, se eu fosse repórter, eu ia correr no intervalo na direção do auxiliar de arbitragem e queria que ele me explicasse. Claro, provavelmente ele ia dizer que não posso falar, mas eu queria que ele me explicasse o que ele viu e por que ele anulou aquele gol. E outra, nem o pessoal do Boa Vistense estava esperando isso. Ninguém estava esperando aquele gol anulado, né? Agora, pode ser que o auxiliar de arbitragem é o único que estava certo, mas você encaminhou as imagens. E, aliás, eu tenho que cumprimentar a você, o Serrano, porque vocês são organizados. E vocês têm, de fato, consistência naquilo que vocês argumentam. O pênalti, eu olhei o lance também, depois. Na hora, tudo muito rápido. Eu não vi, por exemplo, eu não vi braço erguido acima da cabeça naquele lance do pênalti a favor do Boa Vistense. Eu não sei exatamente porque é tão rápido a distância, onde bateu, mas depois eu fui olhar onde bateu. A bola bateu, Peixe, na junção da nuca com o ombro, aqui, ó. Isso é o que eu vi. Você aponta a questão de um pênalti não marcado a favor do Serrano. Te confesso que é tudo tão rápido, esse lance eu não consegui ver ele na hora do jogo. Talvez teria que olhar. Mas eu tenho uma outra citação, critério de cartão. Critério de cartão. Ali eu chamei a atenção, quiserem, peguem a gravação do jogo. Teve um instante, o Zucchi já com cartão amarelo. Aí teve uma falta ali na esquerda, quase no bico da área. Uma falta para um segundo cartão amarelo para o Ricardo Zucchi. Ele não aplicou. O que ele fez? Ele deu a falta e se virou, foi caminhando na direção de outro jogador. Olha, não foi 2, 3 minutos depois, deu um lance contrário na área, nas proximidades da área do Serrano, e o lance de uma proporção, não sei se não, talvez nem tão grave a falta. Acho que foi do Wagner Silva. De frente fez uma falta. E ele, cartão amarelo, ele não teve dúvida. Quer dizer, essa do atleta que já tem um cartão amarelo, aí tu cuida para não dar o segundo, essa regra eu não sei de onde é que eles tiram isso, mas me parece que eles trabalham Peixe, eles trabalham dessa maneira. Eu já dei cartão para isso, não vou dar de novo o segundo cartão. Mas ali, com todo respeito, gosto da comunidade de Boa Vista do Sul, gosto do Zucchi, é dedicado, é uma referência no clube. Está aí o irmão dele, que vai participar daqui a pouco conosco, que é da diretoria. Mas eu acho assim, ó, o Taxa deve, e a comissão de arbitragem deve olhar os lances. O que aconteceu? Eu sei que eles fizeram uma reunião, no sábado, acho que fizeram uma reunião, e uma outra coisa que eu gostaria de saber, o árbitro, antes do jogo, deu tipo uma mini palestra ali para os capitães. O que ele falou ali? Você sabe o que ele falou? Eu vou te devolver uma pergunta. Eu não sei o que ele falou, mas isso é comum, né? Geralmente tem uns que falam que para cuidar, para
para só jogar futebol, deixar ele apitar, que ele vai usar o cartão. Eles falam algumas coisas. Sempre alguns falam, alguns não falam nada. Mas eu realmente não sei. Mas agora eu tenho que olhar o outro lado. Você acha que passou só pela arbitragem o empate? Não, eu acho que não. Acho que o time que quer conquistar alguma coisa no campeonato tem que passar por cima da arbitragem. Eu acho que nós perdemos vários gols, né? E eu acho que o jogo foi dividido em 2 etapas. Primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, a gente teve superior, e a gente não aproveitou os lances. Só que depois disso, depois do segundo lance, nós, geralmente em alguns minutos, 10, 15 minutos, a gente se perdeu em campo. Ficou nervoso, o time, alguns jogadores começaram a errar muito passe. Essa falta que você falou também deixa o time... O Peixe jogou futebol. Se você começa a ter um lance, 2 lances, 3 lances, o juiz começa a irritar. Ele tem uma falta que ele dá para um time, não dá para o outro. Ele tem um cartão amarelo que ele dá para um time. E num lance muito mais forçado ele não dá para o outro, começa a tirar o jogador fora do sério. Então, mas não, eu tenho certeza que não passa por aí. Nós temos que ver também qualidade na equipe do Boavistense. E eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. O Boavistense não tem nada a ver com o que a gente está falando. Nós não estamos falando do Boavistense. O Boavistense não agrediu ninguém, não forçou nada, jogou futebol, inclusive podia ter ganhado o jogo. No final do jogo teve uma cabeçada de dentro do gol que poderia ser vitória. Uma outra coisa que eu enalteci no comentário é que lances realmente não é qualquer clube, não é qualquer equipe que aceita, se resigna com aquilo que aconteceu em termos de arbitragem. Né? Não é qualquer equipe que continua o jogo, teve um gol anulado e quase que não tem explicação, mas a equipe levanta a cabeça, vamos lá de novo, vamos para o jogo. Né? É muito raro isso. Eu admiro, de fato, eu tenho que confirmar, a disciplina da tua equipe, a conduta, face aos lances, foi exemplar. Você sabe quando você tem certeza que os lances aconteceram? Depois do jogo. Porque eu gosto de perguntar para os jogadores. A gente tinha filmar, a gente tinha tudo, mas eu tinha jogadores chorando depois do jogo. Jogadores que jogam comigo já o terceiro campeonato. Eu nunca vi chorar, assim, jogadores inclusive que são mais reservados, tipo o Didi. O Didi chorava como se tivesse acabado o mundo ontem, de tanta raiva dos lances que aconteceram. Então, você falou mais um lance, nós estamos falando de 4 lances, 3 certos e um duvidoso. Como é que pode um árbitro ganhar 4 vezes só para o mesmo time? Ele queria um empate, será? Outra coisa, Silvio, 2 minutos de acréscimo, 2 minutos, o goleiro caiu 3 vezes, o jogo parou várias vezes, teve 10 substituições, 2 minutos de acréscimo, por que isso? Eu acho isso ridículo. Os juízes estão dando 7, 8 minutos. Ou 2 minutos. Ele queria terminar o jogo para ficar empate. Essa era a finalidade do árbitro. Mas volto a frisar e deixar bem claro aqui. Ninguém aqui está levantando, o Ceano não está levantando suspeitas da liga, da arbitragem, e muito menos colocando culpa no Boavistense. Mas assim, chega um momento que a gente começou a cansar de tanto erros e a gente expôs, sim, vai expor. E vai pôr na mídia, a gente quer uma resposta da liga. Vamos pedir desculpas pro Peixe, né? Chegou, mas tem que reconhecer aí, o Arley tem uma história no futebol regional, então hoje nós damos muito espaço para ele, né? Mais espaço do que para você, Peixe. Mais história que o Peixe, impossível, né? Vai me desculpar se manda aí. O homem acho que trio, o tetracampeão regional, não tem, o cara é um fenômeno. Esse resultado ontem em Guaporé, você realmente acreditava que podia buscar a vitória lá? Boa noite. Você posicionou para ganhar ou para não perder? Silvio, boa noite. Sempre que eu estiver à frente, e eu era assim jogando, e sempre que eu estiver à frente de um time, eu sempre vou jogar para ganhar. Eu nunca vou me omitir do jogo. Eu sempre fui assim. É meu perfil, é a característica que eu tenho. Tá na minha essência buscar vitórias. Qual é a diferença do Juventude do campeonato passado para esse campeonato? A diferença, olha,
vou te dizer assim, ó, é um time que joga um pouco diferente, mais intenso, né? Procura menos a bola parada. O Juventude Guaporé ano passado procurava o tempo todo a bola parada. O tempo todo. Era um cai-cai, um cai-cai, um cai-cai com uma bola parada do G2. A diferença é essa. Eu ia justamente te pedir, só para lembrar quem está em casa, né? Reeditam a semifinal do ano passado, onde o Canabarrense buscou um empate lá em Guaporé e dessa vez conseguiu buscar a vitória. Eu sei que o time de Guaporé manteve 8 jogadores do elenco campeão do ano passado. O que mudou no Canabarrense? O elenco também é muito parecido? Mudou postura? O que mudou que dessa vez o Canabarrense fez diferente? Olha, primeiro nós temos que confirmar a classificação, né? A gente tem mais 90 minutos para pelear com os caras. Eu acho que não mudou muita coisa, não. Acho que a gente fez 2 bons jogos, né? A gente foi bem lá em Guaporé ano passado, no primeiro jogo, a gente jogou bem, deixou de fazer os gols. Acho que são detalhes do futebol. Quem vive dentro do futebol, o Arley sabe, viveu, né, muito mais anos do que eu dentro do futebol. Ele sabe que o futebol, ele, de um jogo para outro, um detalhe pode definir o vencedor. E a gente ganhou o jogo ontem, não jogando mais ou diferente do ano passado. Eu acho que ano passado a gente não fez o gol. A gente fez um baita jogo lá em Guaporé ano passado. Como fez um bom jogo em casa. Estamos ganhando 2-0. São coisas do futebol, detalhes que decidem a partida. A gente está falando de um lance onde o juiz, né, pelo que o Arley e o Silvio estão relatando, o juiz errou num lance e ele determinou o empate do jogo. Então o futebol ele tem disso, né? Então nós não fizemos nada diferente. Cada Canabarrense continua igual. Ele continua igual. A gente tem a mesma. O que mudou do Canabarrense de ontem em relação ao jogo contra o Boa Vistense? Que eu confesso, aí mudou. essa Mudou. atuação Não, aí mudou. do Canabarrense contra o Boa Vistense foi de uma queda brusca no segundo tempo, inexplicável. Mudou. Ou isso era mérito do Boa Vistense? Não, tem mérito do Boa Vistense, né? A gente tem a questão do Lucas Stout, que teve uma lesão no intervalo, saiu nos intervalos. Se quem observar o Canabarrense jogar sabe que o Lucas é importantíssimo dentro do esquema que a gente joga, né? A gente não treina, a gente não tem como colocar um outro jogador, testar, para daí ver se vai dar certo, não. Tu vai no improviso. O amador é improviso, não adianta o cara vir aqui dizer que faz milagre, faz coisa, porque aí vai estar, né? Vai estar inventando a roda. Não vou vir aqui inventar a roda. O Lucas é importante, ele sentiu dentro daquela função e aí desmontou o meu time. Aí tu vai dizer, tu depende de um jogador? Não, dentro daquele momento dependia dele. A importância que ele tinha. E aí a gente no segundo tempo se perdeu um pouco. Também já está classificado, já está com a vida de sangue doce, aquela coisa também. E é muito do futebol isso. Ontem não, ontem começou um outro campeonato. E vocês estão vendo aí pelos resultados, tá? Pode acontecer muita surpresa no domingo. Eu diria assim, nós temos 8 confrontos. No mínimo, uma ou 2 zebras nós vamos ter. Mas o regional sempre foi isso. O regional sempre foi. Quem vive o regional, eu vivo o regional há 30 anos. Dentro de campo, eu vivo o regional há 30 anos. Sempre tem surpresa. Quando vai para o mata-mata, sempre tem surpresa. E não vai ser diferente esse ano. Não vou aqui apontar esse jogo ou aquele vai ter surpresa, mas vai ter. Ontem teve gol do Calbi. Calbi e Fogaça. Calbi era um jogador que entrava no decorrer da partida. Saiu jogando ontem? Sim. Eu tenho a lesão do amarelo, né? Que tá com uma lesão muscular. E aí recuei o Fogaça um pouco. Mudamos um pouquinho a maneira de jogar. Então, saiu jogando. Próximo domingo, o amarelo volta? Como é que tá? E o Domini saiu jogando? Não, ele entrou durante o jogo. Para mim, o Domini foi uma das melhores atuações dentro do contexto da equipe no domingo passado. No domingo retrasado. Ele tem a importância dele dentro do Canabarrense, né? Como já teve, né? Mas cada jogo é uma situação. Né? Ontem, o time todo, o conjunto todo foi muito bem. Todos os jogadores ficaram numa média muito boa. Não teve um jogador que tu pudesse dizer, olha, esse aqui ficou abaixo, ou esse foi muito acima. O time foi muito competitivo o tempo todo. E é o que a gente entende que precisa no amador. Vocês falam tanto, Arley,
das dimensões do gramado boavistense, o Serrano é tão maior assim? O Serrano tem 102 por 64, 65. Ele tem as dimensões do campo oficial. Eu acho que o do Boavistense, não sei, depois o colega pode falar, mas eu acho que ele é mais estreito, bem mais estreito, pelas dimensões da área que a gente viu ontem. O Rodavelli, depois do jogo, me disse o seguinte, que para ele é vantagem jogar em campo maior no domingo que vem lá em Encantado. E tem uma equipe de qualidade, jogadores experientes que tocam muita bola, uma grande equipe, né? Pode ser que seja vantagem, sim, para ele. Para nós também, eu acho que é vantagem, mas está aberto, né? Se está aberto, duas grandes equipes, nós temos que não esquecer que o Boavistense é campeão regional de 2019, tem um treinador que é bicampeão regional e tem jogadores de experiência, tanto que empatou contra o Canabarrense, que na minha opinião é um dos times a ser batido, e também ganhou do Brasil. O Brasil, não se esqueça que só perdeu uma partida até agora, que foi para o Boavistense. Então está aberto, e assim como outros jogos também estão abertos. Tem times que ontem surpreendeu, todos os times da casa, ninguém conseguiu ganhar, né? Mas não quer dizer nada, a fórmula permite isso. Se você ganha 3-1, ganha o ontem, eu acho que foi o Taquarense, ganhou 3-1, né? Foi dois jogos, tiveram 2 gols de vantagem, não diz nada. O Canabarense ganhou 2-0, vem em casa, toma um gol, já muda totalmente a história do jogo, o psicológico. Então, acho que as equipes estão abertas, aí a gente pode ter surpresa. Eu lá atrás, junto com os meus colegas, coloquei 4 times que estariam aí, dos 4, 3 hoje estão liderando, e uma surpresa, assim, um pouco negativa, mas que também tem uma grande equipe e pode se recuperar. Mas assim, não quer dizer, em 2023 o Brasil fez uma campanha excepcional na fase de classificação, ganhou, acho que fizemos 16 pontos, ou mais, eram 7 jogos, não me lembro, mas não perdemos nenhum jogo. Fomos jogar contra o Minão, ganhando de 4-0 lá, eu tirei 5 no intervalo para poupar, tinha alguns com machucado, cartão amarelo. A gente veio em casa, botou 4 bolas no poste, perdeu um pênalti, perdeu de 1-0 e perdeu os pênaltis. Então o futebol, ele é assim e o regulamento permite isso. Não tem nada definido em nenhum dos 8 jogos. Tá certo, o tempo é curto. O tempo é curto, passa rápido, a conversa é boa. Agradecer o Arley e também o Peixe que vieram mais uma vez. E a gente vai falar no próximo bloco sobre o Boavistense ainda e também o Poço das Antas. Poço venceu, o Boavistense vai trazer a sua versão também do jogo contra o Serrano. Fique com a gente que a gente volta já. Agora com a parceria sempre de Milpark Sistemas de Ordenha para o produtor de leite. Enquanto o Robolelli ordenha as vacas, o produtor tem mais tempo para planejar a sua propriedade. Ordenha Lely é com a Milpark. E nesse quarto bloco vamos falar do Poço das Antas, que larga na frente, vitória na tarde de ontem, e o Boavistense, que empata em casa contra a equipe do Serrano. Os entrevistados, Maurício Stephens, dirigente do Poço, e o Marcos Aurélio Zucchi, também da diretoria lá do Boavistense. Eu vou começar falando um pouquinho do Poço das Antas, daqui a pouco até o Silvio ainda está conversando com nossos outros entrevistados, quando vê ele vem para cá para o estúdio para falar um pouquinho mais, também ajudar nessa questão do Boavistense, ele que esteve lá ontem, né? Mas vamos falar um pouquinho do Poço então. Maurício, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu queria que tu fizesse uma avaliação, vitória importante na tarde de ontem, 2-0. Qual foi o principal fator para essa vitória? Boa noite aos ouvintes, boa noite Bianca, Marcos, demais da mesa. Bom, uma vitória importante, né? A gente queria muito sair com um saldo positivo do primeiro jogo. A gente sabia da importância do primeiro jogo, mesmo ele sendo fora de casa, para não ter essa famosa pressão reversa de tu precisar jogar em casa precisando da vitória, né? Não que isso seja uma coisa que vá deixar os ânimos mais acalmados, mas a gente tem a semana mais tranquila para trabalhar, né? Mais possibilidades, a gente joga por 2 resultados. E a questão de o que foi fundamental ontem, eu acho que principalmente foi a atitude da equipe, né? A gente veio de uma fase classificatória onde a gente conseguiu arrancar com muitos pontos no início e depois automaticamente a gente acabou acomodando em cima dos pontos que a gente tinha e não teve mais jogos com tanta frequência, tanta vontade assim de vencer como a gente tinha no início do campeonato, né? E eu acho que ontem a gente conseguiu
restabelecer isso de novo, né, motivar o elenco, né, falar então que agora começa uma nova etapa do campeonato, que não tem mais opção de deslize, né, então tem que estar concentrado nos 90 minutos, não dá para dar chance para azar. E acho que foi o principal ponto, assim, a motivação, a conversa que a gente teve antes do jogo, né, a conversa que a gente teve durante o jogo, durante o intervalo, né, e o poder de concentração que a gente conseguiu de novo ter no jogo de ontem, que nos últimos jogos estava faltando. Um confronto que já havia acontecido na fase classificatória, em que o Poço acabou recebendo o Rudibar e um 3-3 que soou um pouco amargo para a equipe do Poço das Antas, porque estava vencendo o jogo e acabou cedendo o empate. O que mudou da equipe do Poço das Antas da fase classificatória para agora, para conseguir essa vitória? É justamente o que eu vinha falando, né? O que mudou foi a atitude, né? A vontade de vencer e de ver que, tipo, não tem barbado no regional. A gente falou muito depois daquele jogo contra o Rudibar em casa que, quando a gente abriu vantagem no placar, abriu 2-0, parece que o jogo ia terminar naturalmente assim, né? A gente não ia tomar pressão, não ia acontecer nada. E quando a gente acordou de novo pro jogo, a gente tinha tomado 2 gols e não tinha mais o que fazer, né? A gente esteve muito mais perto da derrota naquele jogo do que da vitória, né? Então, serviu também de aprendizado, né, para a sequência da competição. E é o que a gente bateu muito na tecla com os atletas ontem, né? A gente também teve muita cobrança da torcida em cima desse resultado, de outros resultados em casa. Então, que a gente tinha que manter uma concentração durante os 90 minutos, né? Que era uma coisa que, com o passar do jogo ali, é normal a oscilação dentro do mesmo jogo, né? Mas com a equipe do Poço estava acontecendo um pouco mais. Agora eu vou trazer para a conversa o Marcos Aurélio Zuc, né, do Boavistense, para falar um pouquinho desse empate ontem, jogando em casa, a equipe do Boavistense, o empate contra a equipe do Serrano. Se a gente for olhar, o Serrano se classificou, boa parte do campeonato foi líder, né, se classificou muito bem. Como é que para vocês foi entendido esse empate? Como é que vocês receberam esse empate enquanto equipe do Boavistense? Boa noite, Bianca, amigos da mesa. Boa noite especial à torcida do Boavistense. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, né? Pela classificação que eles tiveram. Acabaram ficando em terceiro, mas como tu disse, vieram liderando. Em casa, a gente veio numa primeira fase difícil, não conseguimos achar um padrão de jogo, uma equipe certa para jogar. Mas quando virou o campeonato, eu acho que o grupo comprou a ideia já do jogo contra o Canabarrense. A gente entrou ali buscando a classificação, aquilo ali valia a classificação, o grupo assimilou bem o que era o campeonato, ou a gente buscava ou podia deixar cair fora, né? E diante do Serrano a gente vinha com a ideia de vencer o jogo em casa, né? Porque sabendo que jogar lá não é fácil, mas o empate não foi um resultado tão ruim. Eu acho que o jogo foi parelho para as duas equipes, eles dominaram uma boa parte do primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu fazer o nosso jogo, buscamos um empate. E agora é para domingo que vem, trabalhar essa semana para conversar com o elenco e buscar a classificação lá. O Serrano, ele acabou se manifestando nas redes sociais, vocês provavelmente tenham visto isso também. Como é que vocês veem essa questão, né, dessa avaliação da arbitragem por parte do Serrano, como o Boavistense se posiciona nessa questão? Cara, é ruim para o campeonato, eu acho esses lances duvidosos. Acontecem praticamente todos os jogos, nós também tivemos jogos que a gente julgou que tinha pênaltis a nosso favor não dado. E eu não posso fazer a avaliação por eles têm o lado deles, né? A gente procurou jogar futebol, fazer o nosso grupo melhorar, né? Eles estão no direito deles e tem lances capitais, a gente vê, não tem como brigar contra a imagem e tal, né? Mas isso aí é que nem aquela banca paga e recebe. Então, daqui a pouco lá vai acontecer coisa e nós vamos estar na situação deles, né? A gente não quer que isso aconteça, porque acaba pesando o clima, por mais a gente se deu, eles ficaram lá, a diretoria deles, a gente tomou cerveja, conversou, eles respeitaram nós de uma forma incrível, acho que a gente também tentou receber eles da melhor forma possível, né? É coisa que entristece o futebol, porque todo mundo trabalha para que as coisas se resolvam dentro de campo da forma correta, né? Marco Aurélio, né? Marco Aurélio Zuc, irmão do Ricardo. Exato. Irmão do atleta do Ricardo, que fez o gol espírita lá em Canabaro, quando buscou o empate, e ontem também assumiu
ali na hora da cobrança da penalidade máxima, fez o gol. O Boa Vistense tem 4 gols no campeonato, é isso? Tá difícil pra gente fazer gol. Eu acho que é ali que está o problema, porque o Boa Vistense, para mim, como você não é técnico, né? O Laudavelli hoje não pôde vir, a gente até quer agradecer muito da forma como vocês foram, como vocês nos receberam em Boa Vista do Sul. Fantástico a receptividade. Gostei muito do público, achei um público bom no jogo, né? Eu também observei como vocês receberam bem toda a delegação toda a delegação do Serrano. Eu observei isso. É bonito de ver no futebol, porque eu lembro daquela frase do Chico, do Taquarense. Ele diz assim, durante o jogo, e também do Evandro, do Taquarense, presidente, eles dizem assim, ó, durante o jogo nós somos adversários. Depois do jogo, Maurício, nós somos clientes. É muito importante esse tipo de cabeça, esse tipo de visão. Durante o jogo, adversário. Depois do jogo, somos clientes. Mas eu queria ponderar o seguinte em relação à atuação. O Boa Vistense parece que tem um bom sistema defensivo. Tem um bom goleiro. Tem um bom meio de campo. O meio de campo demorou ontem para se encontrar dentro do jogo, mas depois que se encontrou, olha, muito consistente. Mas me parece que não tem jogadas de ataque, não tem atacante. E esse desafio, de repente, dá para levar para o vestiário, quando eu falo isso. Talvez seja um desafio para o Dodô, talvez seja um desafio para o Matheus Ferraboli, né? Desafio para outros atletas. Você concorda? O Radavelli está trabalhando para que o time do Boa Vistense consiga colocar a bola na rede? Porque se não colocar a bola na rede, só nos pênaltis, vai ter que jogar por um 0-0. Vai jogar por um 0-0? Não vamos lá com esse pensamento, né? Penalidade, eu acho que não é loteria, mas é quem está mais bem preparado mentalmente também é muito importante uma decisão por pênalti. Mas voltando à questão de fazer gol, o gol é a parte mais importante do futebol, né? E a gente está com dificuldade, isso é fato, a gente não está conseguindo marcar. Inclusive, a gente vinha entregando muitos gols, né? Tomamos muitos gols. Agora acho que a gente achou um padrão, achou um time, conseguiu acertar nosso sistema defensivo, onde se mostrou isso também. Eles fizeram um gol num rebote, tiveram chances, não tão claras assim, perigosas e tal, mas a gente também conseguiu criar e a gente espera no próximo jogo, é sempre aquela, numa evolução. Acho que o time evoluiu na hora certa também. A equipe do Serrano é uma equipe muito forte, né? E a gente conseguiu fazer frente a eles. Podia ter saído de lá com a vitória, uma felicidade do Rodrigo que não pegou a cabeçada da forma que ele queria no último lance do jogo. Se vocês assistiram o vídeo do jogo, eu falo isso. O gol que o Rodrigo perdeu, eu disse, o Rodrigo fala muito. Né? Se ele falar um pouquinho menos e fizer os gols, tá tudo certo. Eu conversei com ele depois do jogo ontem, né? Ele me olhou nos olhos e disse, pode me cobrar. Eu lá vou classificar. Mas essa promessa, eu vou classificar, eu já escutei ele fazendo dentro do campeonato no Intermunicipal ali, e não aconteceu. Né? Então, assim, eu torço que ele esteja certo dessa vez. Dodô, Ferraboli, Rodrigo, Michael Kaltmann. Eu ia comentar essa questão. Michael Kaltmann não está sendo muito feliz, né, com questão de lesão. Não, ele entrou ontem aos 46 e a arbitragem deu 2 minutos de acréscimo. Aí eu tenho que concordar também com o Arley Hefliger, do Serrano. 2 minutos de acréscimo, com tantas substituições. Lista todas as substituições. Imagina uma parada num pênalti. Imagina a parada com o teu próprio irmão, o Zuc, várias vezes caiu e teve que ser atendido e parou o jogo. Tá? Olha, aquilo ali era para 7, 8 minutos. Eu vi vocês falando agora há pouco dessa questão de 2 minutos com o Arley, do Serrano, e aí eu me lembrei de uma questão. O jogo do Poço foi bem diferente, né, Maurício? Bom, o jogo do Poço, eu acho que teve os acréscimos que todos os outros jogos não tiveram. Ali o árbitro estava esperando o empate. Eu acho que sim, né? Quando subiu os 10 minutos, até a gente escutou da torcida, né? Eu acho que é até empatar, né? E aí nós fomos pelear aí e conseguimos segurar o resultado.
A gente teve 5 minutos, se não estou enganado, no primeiro tempo e 10 minutos no segundo tempo, né? Então, teve bastante Essa acréscimo. questão, a Ara, o Jorge Freitas, o Tacha, tem que dar uma olhada, tem que ter um critério. Tem que ter um critério para cartão amarelo e tem que ter critério para essa questão dos acréscimos. Eu venho no campeonato aí elogiando bastante a arbitragem, né? E realmente é um campeonato agora que a gente está numa sequência de mais jogos, assim, que as arbitragens elas estão melhores do que elas estavam. Mas já observou que trás. Já observou, Marco Aurélio Zucchi do Boa Vistense, já observou que os times grandes choram mais? Pois é. Nós viemos numa primeira fase não tão boa, a gente se preocupou em evoluir nosso time. Outros vieram numa crescente, agora talvez se não deu certo. Já observou que os clubes grandes, aqueles dos grandes investimentos, eles choram muito, eles reclamam muito, tudo é arbitragem, não deu certo a arbitragem. Não foi a escalação, nada disso, não foi a arbitragem que interferiu no resultado. Eu acho que a gente sempre tem que focar, né, no futebol, enfim, na emoção do jogo, né, que nem tem o clássico do jogo de ontem, do Boa Vistense e Serrana, é um clássico assim que vai dar essa repercussão, os lances que foram, tem a imagem, não se briga com a imagem, né, e a gente sabe também o trabalho que as duas equipes e todas as equipes do regional fazem, né. Então, eu acho que é mais uma sensação de frustração de um dirigente quando ele passa por uma situação dessa. Então, porque ele trabalha a semana inteira para a equipe dele, ele tenta corrigir todos os erros e aí, quando acontece algo assim, e 2, 3 lances dentro do jogo, ele acaba ficando um pouco decepcionado. Né? Mas a gente tem que dar o crédito para a arbitragem e um voto de confiança, né? Um voto de confiança. Não, a única coisa, Maurício, eu venho nessa direção do que tu está expondo, que eu não acredito que a arbitragem vem condicionada ou intencionalmente ela atua para favorecer ou prejudicar alguém. Nisso eu não acredito. Eu também acredito nisso, né? E a gente sim, no amador se fala muito que a questão mando de campo, né? A arbitragem caseira, assim, também é uma coisa que eu não acredito muito. Realmente, pô, no dia, da mesma forma que um dirigente pode estar mal, um atleta pode estar mal, a arbitragem também não vai ter um dia feliz, né? Mas o importante é manter o equilíbrio dentro do campeonato e que cada vez menos a gente fala de arbitragem e faz mais os jogos. Né? Para finalizar, eu não vou falar mais de arbitragem, então eu vou trazer um outro ponto, torcida. E aí eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Para o Poço, é uma questão que tu já vinha conversando comigo, Maurício, durante várias vezes que tu esteve aqui no campeonato. E eu quero que tu me responda se, apesar da vitória do Poço fora de casa contra o Rudebar, existe ainda uma pressão da torcida do Poço por querer a vitória depois daquele 3-3 em casa para ter uma afirmação do Poço no campeonato? Não, com certeza, né, a pressão da torcida sempre vai ter. Eu sou dirigente, mas eu também sou torcedor. Então, se a torcida está frustrada, eu vou estar frustrado duplamente. Eu vou estar como torcedor, como dirigente. Né? E eu acho que esse é um ponto que a gente mudou muito e está tentando mudar cada vez mais, né? De ter um equilíbrio no time e passar para os atletas do que se trata, de como funciona uma comunidade, do que uma comunidade espera. A comunidade ela vai esperar que a gente tenha garra, tenha determinação e defenda as cores do time, né? Então ela não vai suportar que, vamos lá, nós já estamos classificados, vou tirar o pé, essas coisas assim. A gente como dirigente também espera isso, né? Só que a gente está num clube amador, né? A gente não tem a semana inteira, não tem treinamento, não tem psicólogo, não tem nada nesse sentido. Então, o nosso trabalho é domingo de tarde. Pegar atleta por atleta, passar a situação, encaixar melhor. Que é que eu vinha falando, tipo, tu tem que estar num dia bom também. Então, a gente teve uma primeira fase comprida, que classificavam muitos times. Então, tipo, a gente teve essa gordura. E automaticamente a gente senta numa zona de conforto quando tu já tem uma pontuação que tu já sabe que tu atingiu a classificação. Claro que eu, como dirigente, como torcedor, queria que o meu clube classificasse com 18 pontos, que jogasse tudo em casa, que fosse campeão com 100% de aproveitamento. Só que a gente sabe que tem outras equipes do outro lado, né, que também almejam a vitória, né, competem, então é um equilíbrio.
Então, assim, quando a gente tem um equilíbrio técnico, né, e como o regional é equilibrado tecnicamente, a vantagem que tu vai ter é tu tem que ganhar na vontade. Né? Quando a gente tem um equilíbrio técnico, ou seja, até superior tecnicamente, mas não tem vontade, a gente vai perder o jogo. Então, isso a gente cobra muito dos nossos atletas. Que tenham vontade, que honrem a camisa que usem, né, e no palavreado como um grama, né, porque a gente está lá a semana inteira batalhando, buscando patrocinador, deixando a sede organizada, né, para os atletas lá, o elenco, fazer o show e o nome deles, né. Então a gente cobra muito disso, muito isso, né, que eles sejam determinados e que busquem sempre a vitória com muita garra e muita vontade. E Marcos Aurélio Zuc, para finalizar, Gaviões do Alambrado, se preparando para ir para Encantado já? Ah, com certeza, eu acho que termina um jogo, eles já estão pensando no próximo, né? Que nem o Maurício falou, eu acho que a torcida, muito que faz a torcida é o time, né, também. E como a gente vinha numa primeira fase oscilando, a torcida estava meio assim também, eu acho que depois do jogo contra o Canabarrense, a gente modificou um pouco o grupo também, teve umas peças que a gente optou por não trazer e ficou realmente quem queria vestir a camisa do Boavistense. Acho que isso também dá outro clima para o vestiário, os que compraram a ideia do que é o regional daqui para frente, estão lá com nós e a torcida também viu dessa forma. Então acho que a torcida dá 100% e domingo vamos para Encantado em peso. É o encontro dos gringos. Verdade. Os gringos de Boa Vista do Sul contra os gringos de Gringo da Encantado. Serra contra os gringos do Vale. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, por ter sido deslocado até aqui. Não, o pessoal tá me mandando mensagem pedindo se tá frio aqui dentro, se o ar tá muito gelado, né? Eu vou merecer. Não tá gelado, eu tô só fazendo propaganda do abrigo do poço, então quem tá me vendo aqui pode fazer um pedido. tem abrigos à venda e também agradecer muito o pessoal lá do Rudibar pela recepção, por tudo que eles fizeram por nós lá, né? A gente foi muito bem recepcionado, muito bem tratado, né? E a gente vai retribuir da mesma forma no jogo em casa. Tá aberta, já que deixou o gancho, tá aberta também os pedidos para a camisa do Boavistense lá. E convidar o pessoal que venha nos apoiar domingo. A gente tem uma missão muito difícil jogando fora de casa. Se der tudo certo, a gente busca a vitória e vem aqui para falar da nossa classificação. Tá certo. E assim, com essas camisetas, uniformes bonitos, né, de todos os times aí do regional, capricharam esse ano. O Silvio tá usando da Popular aqui, né? Assim, encerramos mais uma semana de terceiro tempo. Tenham todos uma ótima semana e até a semana que vem.